Olá, pessoal. Estamos ao vivo aqui para mais um evento do Embarcados aqui, um webinar mensal que vocês já estão acostumados. Nesta noite, a gente vai falar um pouco sobre IoT. E a gente trouxe aqui o professor Ilo Rivero, professor da pós-graduação da PUC Minas e também CTO da Orsa Pharma, uma startup que ele vai falar mais para a gente aí, que trabalha na área de saúde. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok aí com o som? Vamos lá, deixa eu só receber o feedback aqui do pessoal. Outra coisa, eu gostaria de ver de onde vocês estão assistindo esse webinar. Deixa aí no chat pra gente. Boa noite a todos. Vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente conta com a presença do professor Ilo Rivero. Ele é professor na pós-graduação da PUC Minas e CTO da Orsa Pharma. Ele possui mestrado em informática na PUC Minas e graduação em administração, tá? E ele também fez graduação em sistemas de informação, né? E pós-graduação em computação distribuída. Então ele atuou já em várias áreas e também tem várias formações. Hoje ele é tutor de ensino à distância da PUC Minas e professor de ensino superior de pós-graduação de Lato Sensu da PUC também. E ele veio aqui falar um pouco para a gente sobre IoT. Neste webinar serão apresentados os produtos e aplicações que entregam internet das coisas, com inteligência artificial, blockchain e nuvem. Tá bom? Eu já dei uma olhada na apresentação, a apresentação está bem legal, tá? Nessa próxima 1 hora, vocês vão ter muito conhecimento aí que o professor Ilo vai compartilhar com vocês. A gente gostaria de agradecer a Mouser Electronics, que apoia esse webinar aqui com a gente, e é nosso apoiador já há vários anos. A Mouser Electronics é um grande distribuidor de componentes de dispositivos eletrônicos e possui imensa variedade de itens à pronta entrega. Tem atendimento em português e embarque no mesmo dia de itens que você comprar lá pelo site. O e-mail deles é brasil@mouser.com. Pode mandar o e-mail em português. E tem o 0800 892 2210. Tá bom, pessoal? Obrigado, Mouser. Vamos lá, então, agora para a apresentação do professor Ilo. Professor, abre seu microfone e sua câmera. Vem para a sala. Agora é com você. Oi, pessoal. Boa noite. Gostaria de agradecer ao Thiago, ao Fábio, pessoal aqui do Embarcados, por essa honra de estar iniciando os webinars de 2021, né? Espero que todos tenhamos um excelente ano, apesar da pandemia, né? Mas estamos aqui para enfrentar isso aí juntos, né? É isso aí. Obrigado. A ideia dessa apresentação é compilar um pouquinho de algumas experiências que eu já tive, né, na área de IoT. Eu trabalho com IoT desde antes de se chamar IoT, a gente chamava de rede de sensores sem fio, né? Isso lá em 2009, por aí, né? E aí começou o advento de você conectar esses sensores, esses dispositivos, né, as coisas na internet. E de lá para cá, né, eu vim aprendendo, sempre estudando bastante. O Embarcados é, para mim, um dos principais portais hoje. Eu posso falar para vocês do mundo em termos de conteúdo de IoT. E, assim, eu cresci muito também participando dos eventos do Embarcados. Então, assim, para mim é uma honra muito grande estar podendo participar aqui, compartilhando um pouquinho daquilo que a gente já aprendeu na vida aí, né, na área de internet das coisas, e também com todos esses webinars, conteúdos que tem aqui no Embarcados. Mas a proposta dessa palestra, a gente fala assim, além do IoT, né? Então, quando a gente pensa em IoT, a gente pensa numa coisa, num dispositivo conectado, né? Mas o que envolve IoT? Né? Quando a gente tem uma primeira visão de IoT, né, de internet das coisas, a gente tem lá a coisa propriamente dita, o dispositivo vai estar conectado. Nós temos protocolos de comunicação, sensores, atuadores, trabalhar com a parte de infraestrutura, né, e o que eu chamo de entidades. Né? Que são as entidades? Podem ser pessoas que vão utilizar
as informações coletadas da minha rede de IoT, dos meus dispositivos, podem ser outras empresas, né, pessoa física, pessoa jurídica, pode ser uma máquina numa fábrica. Então, assim, eu chamo de entidade porque realmente pode ser qualquer coisa ou algo, né, ou pessoa que interaja com um dispositivo de IoT. Né? Então, vamos lá para as coisas, né? Quando a gente pensa em IoT, né, em computação, em colocar computação no dispositivo, nós temos lá o tradicional, tem que ter um processamento, temos que ter energia, temos que ter uma memória, um armazenamento, temos que ter uma comunicação sem fio e os sensores e atuadores. Né? Então, o que eu vou pegar do ambiente e o que eu vou jogar de volta, né, como um retorno daqueles dados que eu estou capturando. Então, quando a gente, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um SP32, né, um sensor DS18B20, que é um sensor de temperatura, nesse caso aqui é uma prova d'água, e um sensor de um oxímetro e batimento cardíaco, sensor de batimento cardíaco, igual tem nesses smartwatches, né? Esse daqui, no caso, ele dá o batimento e dá o oxímetro, né? Então, na pandemia, né, algo que eles estão até recomendando bastante, você ficar medindo sua oxigenação, né? Então, por exemplo, isso aqui são sensores, né? Então, eu estou medindo alguma coisa que seja do corpo, a temperatura, batimento cardíaco de uma pessoa, né? E aí a gente tem o outro lado, que são os atuadores. Então, aqui como um exemplo, eu tenho interruptores inteligentes, né? A Sonoff, né? No caso aqui é um Sonoff, e um outro interruptor inteligente que eu consigo controlar isso usando um smartphone ou usando um outro dispositivo de interação. Então, por exemplo, eu posso criar um sensor que, se a minha temperatura estiver muito alta, né, eu dou um comando para o Sonoff, por exemplo, ligar ou desligar o ventilador, né, ou um ar-condicionado, né, um dispositivo qualquer. Na parte da infraestrutura, né, além da gente ter os sensores pegando os dados do ambiente, temos atuadores ligando e desligando uma luz ou algum outro equipamento, a gente tem que ter um gateway. O que é o gateway? É onde você vai pegar aquelas informações e transmitir para algum local para eu poder ter um controle de qualquer lugar. Um exemplo, vocês já devem ter visto essas lâmpadas inteligentes que usam, por exemplo, Zigbee. Então, às vezes eu tenho que colocar um gateway para comunicar com essas lâmpadas Zigbee, com os interruptores no padrão Zigbee e conectá-los na internet. Né? Então, eu estou fazendo uma ponte entre um e o outro. Né? Então, aqui tem alguns exemplos. Depois, no final, eu tenho os links para esses dispositivos aqui na Mouser, para quem quiser aprender mais, dar uma olhada nos datasheets deles. Né? Mas aqui, por exemplo, eu tenho um gateway que ele é para 4G. Né? Então, eu tenho aqui uma Raspberry Pi 4, né? Que eu posso utilizar ela, por exemplo, sendo um dispositivo para pegar as coisas na minha rede Wi-Fi, fazer um tratamento de informação nela, né, e enviar para um gateway que vai comunicar com uma rede 4G. Né? E uma outra coisa que está um pouco mais no dia a dia da gente, né, é como a gente interage com essas coisas. Né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um Alexa a Echo Show 8, né? Ele ajuda, por exemplo, eu tenho um dispositivo Sonoff em casa, ela ajuda, por exemplo, a eu controlar esses dispositivos, né? Mandar ligar através de comando de voz, ela já faz essa interface. Para quem quer, por exemplo, um pouco mais de aventura nisso, falar, não, Alexa, o Echo Show é muito pronto já, eu quero fazer a minha Alexa, né? Você tem lá alguns dispositivos em que você consegue criar a sua Alexa, a sua interpretação de voz, gerar os seus comandos, comunicar com a nuvem, né? Então, isso é uma outra coisa que é interessante. Então, você tem o dispositivo de IoT,
você tem os sensores, atuadores, você tem a maneira de jogar isso para a internet e você tem a maneira de você interagir com isso com menor dor de cabeça possível, né? Conecto num dispositivo que vai interpretar a minha voz e vai agir. Por exemplo, eu falo assim, a Alexa, liga a luz, ela vai ligar a luz de casa, né? Só que tem uma coisa que é bem interessante. Para quem é da área do hardware, né, a gente fala assim, olha, mas IoT não é apenas hardware. Você é engenheiro, às vezes, não, poxa, peraí, apenas hardware? Não, eu tenho um trabalho danado para criar um dispositivo, conectar os sensores, fazer aquilo ali numa escala industrial, mas no mundo de hoje isso não é o suficiente. Né? Você pode ter o melhor dispositivo do mundo, se você não interagir com outras tecnologias que a gente tem, você vai ter um dispositivo que não vai estar aproveitando tudo aquilo que ele pode oferecer, né, para o usuário. O usuário não vai poder ter alguns benefícios, né, algumas soluções melhoradas ou aprimoradas se você não integrar o seu dispositivo. Né? Eu coloquei o apenas hardware aí, é só para provocar. Né? Então, a gente já tem muito mais implementações em que a gente pode utilizar um hardware e extrair mais desse hardware. Tá? Nós temos, por exemplo, aí, N protocolos de comunicação, é uma sopa de letrinhas, né? Temos aí 4G, o 5G está chegando, Zigbee, LoRa, Wi-Fi, Sigfox, Bluetooth e N outros canais de comunicação para eu poder fazer interação, né? Quando eu vou usar um, quando eu vou usar o outro, aí vai depender do tipo da aplicação que você vai desenvolver. Então, assim, eu tenho meu hardware de IoT, né? Eu vou comunicar geralmente com Wi-Fi, Bluetooth, mas muitas vezes eu vou precisar de algo extra. Né? Uma outra coisa, que IoT não é apenas hardware. Né? Olha a quantidade de linguagens de programação que nós temos hoje. Né? C, C Sharp, Lua, JavaScript, Node, né? PHP, Ruby, Java, Python, e assim vai. E para cada uma dessas linguagens, eu vou aplicar, por exemplo, num participante da minha rede de IoT diferente. Olha esse exemplo. Eu programei lá o meu SP32, né, usando C. Eu vou comunicar esse meu SP32 na nuvem, em algum ponto, né, no qual eu vou usar para receber esses dados Node. Eu vou comunicar através de uma WAN do meu data center, né, da minha nuvem aqui, onde está recebendo esses dados, com uma outra, pode ser uma outra nuvem, pode ser dentro da mesma nuvem, que vai trabalhar os dados que eu estou capturando usando Python, por exemplo. Então, ele vai pegar esses dados, gravar no repositório, de lá eu vou usar um Python para interpretar esses dados, né, e gerar algum insight para uma aplicação que o meu usuário vai estar usando em 4G, que foi desenvolvida em Flutter. Então, numa única aplicação de IoT, eu tenho, por exemplo, 4 linguagens de programação diferentes. Então, vamos começar com a nuvem, né? Como é que a gente toca a nuvem com o nosso dispositivo de IoT? Nuvens. Quais nós temos hoje? N nuvens. Eu coloquei aqui as que eu já trabalhei, né? Que eu já pude fazer alguma interação, jogar um dispositivo jogando dados de IoT lá, pegando de um banco de dados, jogando numa outra parte para interpretar esses dados, gerar relatórios, né? Então, a gente tem lá o Azure, Google Cloud, uma que a gente usa bastante do Google Firebase também, tem muita coisa legal no Firebase. O ThingSpeak, né, é uma nuvem bem interessante para quem está iniciando com IoT, é muito fácil você interagir com um dispositivo, um SP, por exemplo, com ela, é muito simples, né? A IBM Cloud, né, a nuvem da IBM é fenomenal, você tem lá o Node-RED, você tem a questão de
integrar com o Watson, né? A Amazon Web Services também. Eu acho que dessas que trabalham assim mais com IoT de uma maneira mais profissional, né? O Azure, o AWS e a IBM Cloud, elas estão fenomenais, né? Não desmerecendo as outras, mas das que eu trabalhei com infraestrutura, elas são algumas das assim mais completas em termos de o que você consegue fazer profissionalmente com elas. E aí, na nuvem, né, o que essa nuvem oferece para a gente? Basicamente, um endpoint comum. Então, meus dispositivos têm um ponto comum de conexão. Então, se eu tiver um dispositivo, 100 dispositivos, 100 mil dispositivos, eu vou ter um ponto de conexão na nuvem que vai estar tratando os dados que essa minha rede de IoT está subindo, está fazendo a ingestão desses dados na rede. Então, vamos pegar um exemplo aí. Eu tenho lá um campus universitário que ele tem 100 salas de aula. Cada sala de aula ela vai ter sensor, por exemplo, lá de temperatura, de umidade, vai ter interruptor de luz, vai ter um sensor de luminosidade, controle de ar-condicionado, controle de data show. Então, por sala, eu vou ter lá, sei lá, 10 sensores e 10 atuadores, né? E aí, vezes 100, eu tenho 1000 dispositivos de IoT, né, que vão estar sendo controlados. Então, estou pegando esses dados e jogando na nuvem. Então, tem que ter uma infraestrutura que consiga pegar esses dados, tratar esses dados e fazer alguma coisa com eles. Mas, para isso, eu tenho que ter um ponto de conexão, né? E aí, não adianta nada eu simplesmente pegar os dados e jogar para a nuvem sem armazenar pelo menos uma amostra desses dados, ou um pedaço desses dados, né? Então, a gente tem o armazenamento. Nós temos painéis de controle, né, que vão permitir você verificar os dados que estão chegando, né, fazer uma análise de série temporal, como é que está variando a temperatura, se está normal, se não está, né? Fazer algum processamento desses dados. Então, muitas vezes, né, quando eu posso ter um sensor que ele tem uma câmera, e aí ele está fazendo identificação das pessoas que estão passando ali, né? Por exemplo, na minha sala de aula virtual, eu crio lá que as pessoas não precisam mais responder chamada. Eu vou fazer identificação do rosto das pessoas. Então, o meu sensor, eu vou embutir numa câmerazinha lá, né, um ponto de conexão na nuvem. Quando ele pegar a foto da pessoa, ele vai tratar aquilo ali, vai jogar na nuvem e vai responder se a pessoa está presente ou não, né? Então, eu tenho um processamento, que esse processamento não precisa necessariamente estar na sala de aula, ele pode estar na nuvem, né? E o principal, segurança. Como é que eu consigo garantir que um dispositivo de IoT está pegando os dados corretos, está jogando de uma maneira correta para a nuvem, e lá na nuvem eu estou recebendo esses dados, eu tenho certeza que aquele dispositivo é um dispositivo válido na minha rede, né? Que não é alguém tentando se fazer passar por um dispositivo de IoT e sabotando, por exemplo, os dados que eu estou capturando. Então, a parte de segurança também é fundamental. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui todos os slides depois, Thiago, a gente pode disponibilizar esses slides, tem os links, né, para tudo que eu estou falando aqui. Então, por exemplo, vamos pegar a nuvem da AWS, né, pegar como um exemplo aqui, né? Então, ele tem lá os dispositivos, né? Eu tenho o AWS IoT, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente concentrar, ser uma porta de entrada para fazer a autenticação e a gestão de dados que estão subindo dos dispositivos para a minha nuvem, né? E, a partir disso, dessa entrada, eu vou conseguir disparar outros serviços na nuvem, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem interessante. Vamos supor que, igual a gente trabalha hoje, né, no Orsa Pharma, que é um marketplace de medicamentos, né, de farmácias. A pessoa comprou um medicamento agora, né, a farmácia recebe a notificação e vai mandar o motoqueiro, por exemplo, o motoboy, né, para entrega,
enviar esse produto. Mas como que eu garanto que o produto correto saiu da farmácia e está indo para a pessoa correta? Como é que eu faço esse rastreamento? Então, o que eu faço? Eu boto um dispositivo até para saber se na a mochila do integrador a temperatura para aquele medicamento está correta, né? Então, eu consigo colocar um dispositivo ali que vai fazer o rastreamento. Se a temperatura estiver acima daquela desejada para aquele tipo de medicamento, né, eu notifico a central falando, olha, está fora do padrão, e aí eu posso tomar uma posição, avisar o entregador, né, avisar a farmácia, avisar a pessoa, olha, teve um problema, ou teve um desvio na rota. E para cada uma dessas coisas, para cada uma dessas funções, eu consigo disparar serviços diferentes, por exemplo, um servidor Lambda, né, que ele vai atuar só quando eu necessitar daquela carga de serviço, eu vou ativar ele, ele vai executar aquela notificação e vai desligar. Então, acaba tendo uma economia aí no uso de recursos de nuvem. Então, eu posso estar fazendo a gestão de vários dados do Brasil inteiro, de vários entregadores ao mesmo tempo na nuvem, e ela vai estar disparando conforme a necessidade, né? Aqui um outro exemplo, né, no AWS IoT, para quem já trabalhou com MQTT, né? Por exemplo, eu tenho lá um exemplo do ESP32, né, em que ele usa o protocolo MQTT para se comunicar com o IoT Core da AWS, né, usando PubSub, né, Publisher Subscriber, né, para fazer as notificações, e a minha nuvem vai estar gerenciando isso para mim. Então, assim, é uma vantagem muito grande. Eu não preciso esquentar a cabeça no desenvolvimento da minha aplicação, em tratar algumas coisas específicas de protocolo, de comunicação, de segurança, que aí a gente já consegue fazer isso dentro da própria nuvem. Só para vocês terem uma ideia aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Peraí, opacidade. Acho que aqui não pegar o zoom aqui, peraí. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é do... Opa. Deixa eu apagar aqui. Aqui eu tenho, porque para quem conhece, né, é o Arduino IDE, né, programando, por exemplo, um SP. E aqui eu consigo, no caso da AWS, a segurança é tão importante que eu basicamente tenho que baixar certificados digitais e inserir esses certificados no meu sketch do Arduino, para eu poder pegar e ter certeza que quando ele fizer a comunicação, por exemplo, lá do ESP32, né, eu ter certeza que ele está fazendo uma comunicação criptografada. Então, assim, a segurança, nesses casos, ela vem em primeiro lugar, para poder fazer a comunicação. Um outro exemplo aqui, no caso, o Azure, né? Eu tenho aqui a Azure IoT Labs, onde você pode fazer testes, né, com dispositivos de IoT. Esse daqui é peraí. Deixa eu só mudar aqui. Essa aí professor, essa aí é a nuvem da Microsoft, sim, né? Não, é da Microsoft. Aqui ele está ocultando aqui, né, o MX Chip. Você consegue programar o dispositivo de uma maneira segura, é um kit já de desenvolvimento, tem um link lá no final da apresentação, que você consegue programar ele para se comunicar de maneira segura, já de uma maneira bem automática, com a nuvem da Microsoft, né? Então, assim, a gente passa, às vezes, de uma nuvem para outra, né, de uma maneira bem interessante. Esse aqui, no caso, ele já vem pronto para o Azure IoT.
E o legal, embaixo tem os links que tem todo o GitHub, de onde estão os códigos. Quem quiser depois dar uma analisada pode entrar lá e olhar. Tá? Aqui, esse daqui já é o Azure Sphere, né? Já é um outro conceito, né? Semelhante ao MX Chip, só que ele já tem uma autenticação, um módulo, se não me engano, TPM, já muito mais avançada, né? É muito mais segura a comunicação no Azure Sphere, já entra dentro de um padrão que, inclusive, está no site da Microsoft, o link está aqui embaixo, que são as 7 propriedades de segurança que um dispositivo IoT tem que ter. Né? Então, também é uma coisa bem interessante para quem quiser depois dar uma olhada, né? Poder ver que a gente tem soluções bem seguras. Vou te dar um exemplo. Eu preciso fazer a comunicação segura, né, de uma linha de produção de uma indústria, mas eu tenho que subir esses dados para a nuvem, mas eu tenho que garantir que eu não vou ter nada que faça com que só consiga subir para a nuvem os dispositivos os dados dos dispositivos que estão realmente autenticados com uma certificação digital que seja mais parruda, né? mais segura. E aí, no Azure Sphere, você consegue isso, no caso, para a nuvem da Microsoft. Aí a gente vai chegar num outro ponto, né? Poxa, eu trabalho com desenvolvimento de dispositivos, eu não quero ter dor de cabeça com nuvem, eu não quero ficar me preocupando com protocolo, eu quero simplesmente desenvolver meu dispositivo e entregar uma solução pronta para o cliente. Né? No caso do Azure, eu tenho aqui o IoT Central, que é uma solução bem legal, que você basicamente, se você for trabalhar com desenvolvimento de hardware, você vai criar o seu hardware, vai falar quais são os dados que você quer jogar para a nuvem, e o IoT Central ele vai criar toda essa infraestrutura para você, onde você só tem que adicionar os dispositivos. E aí ele consegue fazer interligação, por exemplo, com Power Apps, né, que é uma ferramenta da Microsoft bem legal, que é serverless. Né? Então, você não tem que criar nenhum servidor, nem nada para fazer gatilhos. Né? Eu quero que quando a temperatura no meu caminhão frigorífico fique acima de 10 graus, né, eu disparo uma mensagem para o motorista ou disparo uma mensagem para a central de entrega lá, de entrega refrigerada. Né? Então, no caso do IoT Central, você já tem isso aí pronto. Toda essa infraestrutura está pronta, os painéis de administração, está tudo ali pronto para você poder simplesmente conectar o seu dispositivo e sair integrando, né, os vários dispositivos num único ponto, sem se preocupar com configuração de nuvem, de protocolo, nem nada. Né? Basicamente, você tem que gerar o certificado, colocar o certificado no dispositivo, né, e ligar o dispositivo, ele já vai fazer o deployment, né, desse dispositivo dentro da nuvem. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eles têm vários, vamos falar assim, soluções prontas, né, para você integrar. Por exemplo, eu já tenho uma solução pronta de varejo, eu tenho uma solução pronta de saúde, e basicamente o que tem que fazer é adaptar esses perfis, né, já prontos para a minha necessidade. Então, isso aí você tem um time to market muito menor, né, do que você teria se tivesse que desenvolver toda a parte da infraestrutura da nuvem sozinho. Entendeu? Então, para quem trabalha com hardware, é ótimo. Por quê? Porque aí eu já tenho toda uma infraestrutura que eu consigo pegar a minha solução e já empacotar numa solução pronta de mercado. Né? Então, assim, a gente economiza bastante tempo nisso. E para quem não vamos falar assim, da área de hardware, né, já é da área de nuvem, né, também é mais simples, porque você já pode pegar um hardware já pronto, né, e você vai
ter pouca interação com ele para poder fazer os dados subirem para a nuvem. Então, vamos dizer assim, uma via de mão dupla isso aí, né? Então, é uma solução que é bem interessante. E aí, tem uma outra parte também que é muito legal, que é a parte de você usar a IA, né? A inteligência artificial a seu favor. Então, hoje, a gente já tem soluções prontas de machine learning, né, de integração, de geração de relatórios, de tomada de decisões de uma maneira mais automática. Né? Então, vamos falar assim, a grosso modo, você não precisa mais hoje, quando você desenvolve uma solução de IoT, e você quer ter uma solução um pouco mais inteligente, né, você não tem que desenvolver todos aqueles algoritmos de IA, já tem muita coisa dessa implementada na nuvem. Né? Por exemplo, algoritmos de machine learning, o IoT Edge, que é um outro conceito muito legal. Eu vou mostrar um exemplo aqui de IoT Edge bem legal. Você tem os insights, né, que é o que você está gerando os dados ali, e quando você tem alguns chamados outliers, né, um valor sai fora daquele padrão especificado, né, você já tem, olha, está acontecendo uma coisa que está fora do normal, e aí você já gera, né, na nuvem lá uma resposta para o usuário que alguma coisa não está dentro da normalidade, né. Tem a integração, por exemplo, com o Azure Power Apps, né, que é essa questão de você conseguir pegar e interligar um dado de um sensor, né, com uma tomada de decisão para fazer um alerta, mandar um SMS, mandar uma notificação, um e-mail, né, ou disparar algum processo dentro de uma indústria, por exemplo, né, o AWS Lambda, né, né, estou sempre falando um pouquinho Microsoft, AWS, né, pelo seguinte, o AWS Lambda, por exemplo, é o que está por trás da Alexa, né? Então, quando você tem um comando, por exemplo, da Alexa, né? Eu estou desenvolvendo um aplicativo para Alexa que vai, por exemplo, buscar quais são as empresas próximas da minha casa, né? Então, ele vai lá, eu vou conseguir interligar com o Maps, eu vou conseguir interligar com um banco de dados, com a minha localização, mas eu disparo tudo isso num Lambda, né? Um servidor, também um conceito de serverless, né? Não tem uma máquina virtual rodando ali o tempo inteiro, eu disparo aquela função, né? A Lambda vai executar aquela função e vai desligar, né? Só vai ser gasto aquele tempo que você tiver usando o processamento efetivamente, né? Então, são conceitos que são muito interessantes na hora de você desenvolver a aplicação e consegue ter um time to market muito melhor do que se você tivesse que desenvolver tudo isso de uma vez só, né? Os insights são bem interessantes, são dados baseados em séries temporais, por exemplo, em que você está fazendo um acompanhamento de todos os... Pode ser sinais vitais de uma pessoa, pode ser a qualidade de uma linha de produção, a velocidade da linha de produção, a temperatura do ambiente, de uma adega ou de um freezer, de uma geladeira, por exemplo, que está conservando vacina, né? E qualquer variação, eu consigo ter uma noção do que está acontecendo e de quanto tempo está acontecendo aquela variação, né? E a partir daí eu consigo tomar decisões também. O AWS Lambda, né, tem algumas coisas bem interessantes que, por mais que não sejam especificamente de IoT, você consegue usar IoT para isso. Então, por exemplo, eu estou querendo que o meu dispositivo de IoT gere uma notificação, né? Eu não preciso, por exemplo, me integrar com a IoT Hub ou a IoT Core, por exemplo, da AWS, do Azure. Eu posso simplesmente disparar uma função Lambda através de um gateway de API, que ele vai receber aquela informação e vai jogar aquilo ali para a nuvem e disparar os serviços, né, que eu quero que ele dispare, né, ou as notificações, né, ou mesmo que ele dispare um outro dispositivo de IoT com um atuador. Então, eu posso estar lá medindo uma temperatura
num canto, né, jogo num gateway de API, né, e ele vai disparar um lambda, né, e vai acionar um outro dispositivo com um atuador. É mais ou menos assim que funciona quando você dá um comando, por exemplo, da Alexa para ligar um Sonoff, né? Então, basicamente, você vai falar, ela vai converter aquilo ali em texto, vai verificar, analisar qual que é aquele comando que você está dando e vai disparar um lambda que vai chamar aquele serviço que vai ligar ou desligar uma lâmpada, por exemplo. Uma outra coisa bem legal é o Greengrass da AWS, né? Que aí você consegue, vamos falar assim, é o chamado IoT Edge, né? Você consegue colocar um processamento local num dispositivo de IoT que está conectado com uma inteligência na nuvem. Então, aqui a gente tem uma união, vamos falar assim, do melhor dos dois mundos, né? A Microsoft tem uma solução dessa aí também. Vou dar um exemplo aqui. Eu posso colocar uma certa inteligência no dispositivo, que ele vai emitir um padrão, né? E baseado naquele padrão, ele vai tomar uma decisão local, evitando o excesso de comunicação, por exemplo, com a nuvem. Né? Então, você começa a ter uma tomada de decisão mais local no seu dispositivo de IoT, né? Sem demandar muito a largura de banda, né? Quando a gente trabalha com IoT, sabe que tem dois recursos que são essenciais para qualquer projeto de IoT, né? Um é largura de banda de conexão e a outra é economia de bateria. Então, quanto mais dados você transmite, por exemplo, numa rede Wi-Fi, no 4G, mais energia você gasta, né? É coisa assim de 1 para 1000, né? Cada byte cada byte transmitido é equivalente a 1000 bytes processados, né, em termos de consumo de energia. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem. Se a gente conseguir colocar o processamento e evitar a transmissão de dados, né, colocar o processamento na borda e evitar a transmissão de dados, é melhor. Uma outra solução também bem legal, né, é o CustomVision.ai da Microsoft. Só para vocês terem uma ideia aqui, tem um link aqui para fazer o deployment, por exemplo, disso aí numa Raspberry Pi. Então, o que eu faço? Eu conecto uma câmera, uma webcam mesmo, no Raspberry Pi, baixo o módulo do IoT Edge, né? E, por exemplo, eu treino meu algoritmo usando o CustomVision.ai de visão computacional para detectar, por exemplo, eu estou colocando uma Raspberry Pi no meu comércio para detectar quem está com máscara e quem está sem máscara. Então, eu pego 1000 fotos de pessoas com máscara, 1000 fotos de pessoas sem máscara. Treino esse algoritmo, né? E a partir dali eu faço o deployment do treinamento desse algoritmo, né, no meu dispositivo de borda, na minha Raspberry Pi, por exemplo. Então, eu não preciso ficar comunicando, jogando uma imagem de vídeo em tempo real para a nuvem, né, sendo que eu já consigo fazer com que o meu dispositivozinho ali, no meu comércio, ele possa detectar quem está com máscara e sem máscara ali, sem fazer a conexão com a rede. Só quando eu preciso utilizar, por exemplo, esse treinamento, né, daí eu conecto na internet, atualizo, né, geralmente a gente usa Docker, né, algo semelhante ao Docker para isso, né, o Mob, se não me engano, atualizo usando container, né, e pronto, está ali meu dispositivo rodando sem problema nenhum, sem excesso de comunicação com a rede, e está fazendo aquele meu trabalho usando uma IA. A gente tem o IoT Edge também dentro do AWS, né? Aqui, no caso, é dentro do Azure, né? Então, a gente tem lá meu dispositivo na minha indústria, né? Eu faço treinamento, por exemplo, de analytics, né? De análise de utilização, né? Eu faço treinamento do meu algoritmo na nuvem
e faço o deployment dele com o meu dispositivo. Então, muita coisa que exigiria comunicação de dados maior ou, vamos falar assim, um processamento mais pesado, eu faço isso na nuvem e coloco no dispositivo. E aí entra uma outra parte, né? Às vezes, quando a gente fala assim em construção de confiança, né? Algo acaba às vezes sendo um pouco polêmico pelo fato do tipo de tecnologia que a gente usa para isso, né? Então, por exemplo, o que é uma construção de confiança em dispositivos de IoT? Nós estamos chegando numa época em que eu preciso que uma transação que um dispositivo de IoT esteja fazendo com outra seja certificada, seja auditada, seja verificada. Então, nós estamos entrando numa época hoje, né, então, em que os dispositivos eles estão comprando e fazendo transações entre eles, né, e com o advento, por exemplo, de pagamentos por meio eletrônico, Pix, isso aí é cada vez mais necessário, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho meu dispositivo de IoT, né, meu sensor, ele está gerando uma informação, essa informação, ela gera uma transação, né, que vai fazer com que eu acione um dispositivo, né? Onde que isso é importante, por exemplo? Eu tenho um veículo, né? Esse veículo, ele vai fazer uma recarga, um veículo elétrico, por exemplo, poderia ser a combustão, a gasolina, a etanol, né, sem problema nenhum. O conceito é o mesmo. Mas eu poderia, por exemplo, usar o meu veículo para esse veículo, através de uma carteira que ele tem, né, ele pague pelo abastecimento ou pela recarga. Então, como é que a gente faz isso? A gente, para cada veículo, a gente registra esse veículo com um ID numa blockchain, né? Eu vou fazer uma transação, estou abastecendo o carro, né? Quando eu registro essa transação de abastecimento do carro, de recarga do carro na blockchain, ela vai fazer a transação, né? Que eu estou tirando tantos tokens, né? Ou reais, ou dólares, ou bitcoins, não importa a moeda, né? O conceito mais é o da questão da transação sendo auditada na blockchain. Então, eu vou fazer a transação, eu vou registrar na blockchain e o meu posto de recarga vai receber, porque eu tenho uma identificação única em que aquele veículo ele tem aquele valor para abastecimento, é um veículo confiável, né? E eu vou estar tendo certeza que eu estou abastecendo ou recarregando numa outra entidade que é confiável, que eu vou estar transferindo, que não vou ter desvios naquilo ali. E a segurança da blockchain, o que ela faz? Ela faz com que você consiga auditar essas transações e ter certeza que A, né, no caso do veículo, enviou para B uma determinada quantidade de moedas e recebeu em troca aquele abastecimento correto, né? Então, a IoT, no caso, ela está se transformando, isso é uma tendência, num meio de pagamento, né? Em que, às vezes, o meio de pagamento não é monetário, mas sim uma troca de moedas ou de tokens, né? Para falar que uma entidade A realizou uma transação com uma entidade B, né? Então, a gente tem feito alguns testes com isso. Eu tenho uma implementação, quem quiser depois baixar, testar, pode tirar dúvidas comigo. Está até no GitHub, que é uma blockchain, no caso aqui a gente está usando HTML Coin, dentro de uma Raspberry Pi. Então, por exemplo, eu posso assinar transações e publicar. Por exemplo, eu quero criar uma vending machine com uma Raspberry Pi, né? Como é que eu garanto que a pessoa colocou o valor correto, que aquilo ali foi aceito e que eu posso, por exemplo, dentro da minha vending machine, vender um café para a pessoa, né? Através da assinatura na blockchain. Então, uma Raspberry Pi, por exemplo, eu posso simplesmente criar um totem, né? Uma câmerazinha ali, que a pessoa vai comprar um café, né? E ela vai
minha câmerazinha vai ler o QR Code do smartphone, por exemplo, vai verificar que a pessoa está pagando ali, vai registrar na blockchain, vai verificar que aquela pessoa tem o saldo para poder comprar aquele café e vai liberar o café. Então, eu tenho aí a questão de usar uma câmera como sensor, eu tenho a questão de usar um atuador para fazer a dispensa do café, controlar a temperatura, tudo isso dentro de um único dispositivo, né? Pode ser uma Raspberry Pi, pode ser qualquer dispositivo ARM que rode Linux, né? Não necessariamente a Raspberry. Mas, por exemplo, um exemplo que como a gente consegue criar um dispositivo de IoT conectado na blockchain e que eu consiga garantir essa confiança nas transações. E aí, chegando ao final aqui da apresentação, né, pensando em projetos de IoT, uma das coisas que, quando a gente vai criar um projeto de IoT, a gente tem que ter em mente, né, é que a gente, como criador do dispositivo, geralmente a gente pensa num problema, né? Nós vamos pensar no hardware para resolver o problema, tal, no software e, por último, no usuário. Mas essa lógica ela tem que ser um pouco invertida. A gente tem que pensar no problema e tem que pensar em como atender o usuário da melhor maneira possível. E essa melhor maneira não necessariamente é só um dispositivo fenomenal, né? Um hardware excelente. É o hardware, mais o firmware, mais o middleware, mais a conexão de nuvem, mas pensando em como atender adequadamente aquele usuário, como resolver o problema dele. E assim, a IoT, na realidade, eu considero que é uma peça-chave de um grande quebra-cabeça. Quando a gente quer realizar um projeto de IoT, né, a gente tem que pensar no seguinte: olha, eu vou ter lá sensibilidade ao contexto, né, que eu acho que é uma das principais causas de adoção de um aplicativo ou de um dispositivo de IoT, né? É um exemplo, por exemplo, do sucesso da Alexa, né? Ela tem uma certa sensibilidade ao contexto conforme você está interagindo com ela. Mas é você pegar os dados do usuário, né, e agir para esse usuário antes que ele se dê conta que ele está interagindo com o computador, né? Computação ubíqua, né? Você ter o contexto do usuário, saber o que envolve aquele usuário, né? Sensibilidade ao contexto numa linha de produção, por exemplo. Vou citar um exemplo aqui bem assim, engraçado, mas numa padaria, né? Eu medir a umidade do ambiente, a temperatura lá de fora, e saber se o pão ele vai ter que ser assado com X minutos ou com Y minutos, né? Para não queimar a produção da padaria, né? E hoje muito disso é feito no feeling, né, do padeiro. Ele que sabe ali se vai queimar ou não vai, né? Então, assim, a sensibilidade do contexto é um negócio muito legal. Se você trabalha isso junto com o IA, né, você consegue tomar decisões, né, de uma maneira inteligente para aquele dispositivo de IoT que você está querendo desenvolver, né? A adaptação de interfaces é uma outra peça desse quebra-cabeça, que é você criar uma aplicação de IoT que se adapte ao estilo de uso do usuário, né? Nem que seja adaptar uma tela, um sensor de toque, a voz, né? A gente tem que ter sempre o foco no usuário também. Então, quem está usando, quem está vendo aqueles dados, o usuário, às vezes, é o cara que está gerenciando uma linha de produção, né? Então, como é que eu consigo colocar para esse usuário as informações de uma maneira adequada, né? De uma maneira que seja legal para ele ver, sem ter ele que ficar apertando X, Y, Z, botão aqui, botão ali, para acessar aquela informação que ele quer, né? Segurança é outro ponto fundamental do quebra-cabeça, né? De você não enviar dados que não deveria ou fazer com que a pessoa tenha a certeza que é o dispositivo que está gerando informação validado na sua rede de IoT, né? Escolher daí a plataforma de hardware, a plataforma de software, né? Quais são os serviços de nuvem e aí adaptar o custo. Verificar se aquilo ali é viável, não é,
se a sua solução entrega valor para o usuário, né? Então, assim, quando a gente pensa no projeto de IoT, a gente tem que... É multidisciplinar, não adianta. A gente tem que pensar desde a parte do sensor, a parte de hardware, a parte de software, a parte de nuvem, a parte de IA, né? Eu acho que quem desenvolve de IoT seria um super, hiper, full stack, né? A gente vê lá o full stack developer, ele cuida de uma parte da outra aplicação, o cara do IoT ainda cuida do hardware, né? Então, assim, é bem interessante isso. E passando aqui mais algumas informações para vocês, né? Onde que a gente aprende essas coisas aqui? Primeiro, no Embarcados, né? Então, de IoT, a gente pega tudo que quiser aqui no Embarcados, né? Tem material de sobra aqui, é fenomenal o conteúdo que a gente encontra. Mas se você quiser aprender, por exemplo, um pouquinho mais sobre a AWS, né? Tem o link aqui, Getting Started da AWS, tem para quem, por exemplo, é aluno de algumas faculdades, no caso da PUC, né? A gente tem um convênio com a AWS, né, para certificação mais barato para os alunos, né? A gente está implantando isso agora. Para quem quiser estudar um pouquinho mais a nuvem da Microsoft, tem muita coisa de IoT também no Microsoft Learning, é muito legal, muito conteúdo legal, laboratório que você faz online, né? É bem interessante. As duas nuvens, para quem quiser começar nesse mundo de integração com a IoT, tem uma gama de serviços que são gratuitos, né? Alguns são gratuitos a vida inteira, outros têm uma limitação 12 meses, mas dá para você experimentar, aprender, testar, né? E para quem quiser aprofundar um pouquinho mais na nuvem, né? Nós aqui na PUC estamos lançando agora uma pós-graduação em Cloud Computing, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente está trabalhando nesse conteúdo também, mais voltado para a nuvem em geral, né? Tem alguns tópicos de IoT no curso, mas é mais disciplina. Né? Alguns tópicos avançados de IA também, de integração de soluções, CI/CD, né? Mais dando ênfase na parte de infraestrutura de nuvem, né? Não necessariamente só de IoT. E aqui estão os links, né? Depois, Thiago, se puder disponibilizar para o pessoal aí o link da apresentação. Beleza. Vou compartilhar sim, professor. Aqui são alguns links lá da Mouser, né? Então tem muita coisa ali, eu verifiquei estoque antes, quem quiser dar uma olhada lá depois, tem os datasheets lá para você estudar um pouquinho mais desses dispositivos, né? Então, está aí à disposição. E, mais uma vez, gostaria de agradecer aí a presença de vocês, a audiência aí. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Beleza? Podem me adicionar no LinkedIn também. Thiago, brigadão aí. Obrigado, professor. Obrigado pela excelente apresentação. Obrigado pelo seu tempo também. Tá? Agora a gente vai abrir para as perguntas, professor. Mas antes, deixa eu falar um pouco mais sobre o Ilo, né? O professor Ilo, ele tem muita experiência com startups, com desenvolvimento de produto, né? Desde da plaquinha até virar a solução, né? Virar o produto para o usuário. E também trabalhou em um projeto de blockchain, né, professor? HTML Coin. Isso. Né? Além de ser professor da PUC Minas já há muito tempo. Então, vamos abrir aqui as perguntas para o pessoal. Já falei isso também para inspirar o pessoal, tá, Will? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu começar aqui com uma pergunta de ferramentas para makers. Ô, Ilo, tem uma pergunta aqui relacionada a quais são as melhores ferramentas para makers? Porque você falou, AWS, Azure, são soluções bem conhecidas no mercado, né? Sim. Aí o Leandro pergunta, e para os makers testarem? Como é que funciona? Depende do que você quer testar, né? Por exemplo, eu muitas vezes, é bem interessante isso, eu faço um protótipo, testo, por exemplo, a comunicação com um Firebase, com
ThingSpeak, né, também. São algumas assim que eu gosto bastante de usar para testar, né? Mas qualquer uma delas você pode usar. No caso do Maker, né, se você está fazendo um projeto pessoal, né, tem muita coisa lá no ThingSpeak que você vai usar a camada gratuita deles, né? Tem muita coisa do Firebase, você vai usar a camada gratuita. O próprio Azure, qualquer uma delas, né? O Azure, a AWS também, eles permitem que você faça, por exemplo, comunicação do dispositivo com a nuvem a cada 15, 20 segundos, né? Isso aí está dentro da camada gratuita, em torno de 8 mil mensagens por dia, né? Então, para fazer um projeto em casa, pessoal, você pode usar, para falar a verdade, qualquer uma delas, você tem uma camada lá que você não vai ter que gastar para testar, para validar, né? É claro que se você faz uma solução de ponta a ponta, né? Eu estou fazendo desde do meu sensor de temperatura, do meu growler de cerveja, né? Até eu receber a informação sobre a temperatura correta para beber cerveja no meu celular, né? E eu vou comercializar isso depois. O ideal é você já ter uma nuvem em mente, qual que você vai usar, qual que você vai planejar, né? Até ter uma noção de custo do usuário para qual você vai fazer. Se você for fazer para casa, você consegue usar todas as camadas gratuitas. Não tem problema, já usei muito aqui. Tá joia. Obrigado, professor. Tem uma pergunta aqui do André. Ele quer saber sobre dispositivos LoRa, se os dispositivos LoRa precisam de certificação Anatel. Olha, até onde eu saiba, se você qualquer coisa que emita radiofrequência, né, Thiago? Se não me engano, você tem que ter para poder fazer a transmissão de dados, né? Se for acima daquela faixa, eu acho que aí o Thiago até consegue me colaborar um pouquinho mais. Eu acho que até aquela faixa do 2.4 GHz local não precisa, mas se for longa distância já precisa, né? Tem rádio, uma coisa assim, né? Sim, sim. Na verdade, as bandas, né, de comunicação via rádio, elas são um bem público, né? Então tem que ter licença. Então, mesmo um equipamento que é licenciado fora para operar no Brasil, precisa de autorização. Essa autorização é feita mediante testes, né? E é aquele drama todo que a gente conhece, né, Ilo? Tem que ser testado, homologado. Homologar na Anatel, por exemplo, né? E tem um detalhe. Se você estiver fazendo, por exemplo, um dispositivo, seja 2.4 GHz, está naquela banda ISM, né? Mas você vai comercializar esse dispositivo, você tem que tirar a homologação da Anatel. Se o seu dispositivo ele for, por exemplo, ele for fazer alguma medida, pesar alguma coisa, tal, você tem que homologar no Inmetro também, né? E se for um dispositivo na área de saúde, você ainda tem que regulamentar na Anvisa. Exatamente, é isso aí. Então, obrigado, professor. Tem um webinar com o Gustavo, que é engenheiro de hardware do Instituto Eldorado. A gente fez esse webinar, eu acho que faz 12 meses, que é bem interessante e que mostra toda a jornada dentro do laboratório e na OCP. Então, vou pedir para o pessoal ver aqui. Eu gostaria de agradecer o André pela pergunta. Excelente. Eu queria deixar registrado um comentário do Cláudio aqui no vídeo, para quem vai ver no YouTube também depois. Ele fala sobre 2 empresas brasileiras que fazem sensores, atuadores de sensores. A empresa Cocar, K-O-K-A-R, e a outra empresa chamada Pixel. Tá? Então ele deixou, só para deixar registrado o comentário dele. O Ricardo pergunta sobre soluções usando The Things Network, usando LoRa e LoRaWAN. Você conhece, Ilo? Não trabalhei com isso ainda. Tá. Ele fala aqui que existem algumas soluções, né, usando essa The Things Network. E o Leandro também comentou o seguinte. O Leandro disse que na live que ele fez com a gente, do Embarcados, na última sexta-feira, ele comentou sobre as necessidades, né,
que nós devemos entender as necessidades dos nossos clientes e transferir e esses casos de uso transformar esse caso de uso em requisito técnico ágil para o projeto, conforme você falou aí, professor. Sim, verdade. Eu acho que entender o que o cliente quer é fundamental, né? Isso, qualquer projeto de software, hardware, né? É igual a questão, por exemplo, usabilidade, né? Você coloca um conector onde é ruim e você sabe que ali naquele local aquele conector vai quebrar, né? Com o tempo. Então, é questão do projeto. O software é a mesma coisa, né? Às vezes você sabe de um bug que tem no software, não corrige, mas sabe que aquilo ali vai dar um problema. Então, isso é ruim para a experiência do usuário. Obrigado, professor. Tem uma pergunta do Carlos. Ele pergunta como é que é o mercado de trabalho para um especialista em cloud computing. Então, mais olhando para a infraestrutura de cloud para o IoT. Olha, vou falar para você, viu? É um negócio que está crescendo muito, mas muito mesmo. Porque, vamos falar assim, engraçado falar, mas você pode ter muitos desenvolvedores de hardware, né? Até que é raro você ter isso, mas se você tem 10 desenvolvedores de hardware, você tem um de infraestrutura, é muito. Então, e como nós temos uma tendência agora de conectividade, de automação, né? Casa inteligente, nós estamos demandando muito profissional dessa área, né? Está tendo uma demanda muito grande. Obrigado, professor. Obrigado, Carlos. O Adriel faz uma pergunta, Ilo, também relacionada à homologação. Uhum. Ele pergunta o seguinte: se eu utilizar um módulo que já tem a certificação Anatel dentro do produto, né? Ele poderia utilizar o produto para venda sem ter que homologar o produto? Essa aí é uma pergunta interessante, tá? Isso é algo que eu já vi empresas fazerem, entendeu? Então, por exemplo, você tem lá um dispositivo homologado que é USB, né? Então, você simplesmente cria uma interface USB para o seu dispositivo de IoT e usa aquele módulo de comunicação USB que está homologado. Aí pode. Agora, se eu colocar dentro do meu hardware, não pode. É isso aí. É isso mesmo. Obrigado, professor. Tem uma pergunta aqui do Jefferson. Ele pergunta sobre rede industrial. Em uma rede industrial, é possível a implementação de uma rede de aquisição de dados de motores e máquina de forma segura? A pergunta do Jefferson é relacionada à rede industrial, mas eu vou estender para a rede industrial também sem fio, a IIoT, né? A internet das coisas industrial. É possível a implementação de uma rede de aquisição de dados de motores e máquinas de forma segura, professor? Olha, tudo depende do protocolo de comunicação que você está usando, né? É possível, sim. Tanto é que existem já alguns dispositivos de IoT em que eu tenho um módulo TPM, por exemplo, nele, né? Estou capturando os dados ali do motor, né? do equipamento em si, estou criptografando no dispositivo e dali eu estou enviando, né? Então, eu posso fazer isso, eu posso usar, por exemplo, a própria blockchain como uma segunda camada de segurança, né? Então, assim, é extremamente possível. Agora, a comunicação vai ser segura. O dispositivo em si, aí é a segurança do ambiente, né? Tá, joia. Obrigado, professor. Vamos para a última pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui do Ivan. Uhum. Ele pergunta o seguinte: como garantir a segurança em IoT se as vulnerabilidades podem estar no usuário, no projetista e nas empresas dos dispositivos, e até em todos eles? Como mitigar isso? Então vamos por parte, tá? Vamos melhorar essa pergunta aqui do Ivan. Como garantir a segurança do IoT se a vulnerabilidade pode entrar pelo usuário, né? Ou por quem fez o projeto? E aí, professor? Olha, se a gente for atacar todas as vulnerabilidades, ninguém faz nada, né? Você não tem.
Primeiro que a vulnerabilidade do usuário, eu acho que é a principal causa dos problemas que a gente tem. Não adianta você criar o melhor protocolo de comunicação do mundo, seguro, né? Se aquela pontinha ali entre a cadeira e o teclado não troca uma senha, entendeu? A gente toma as medidas para tentar garantir que você tenha essa comunicação segura, né? Mas falha de segurança em software tem demais, né? Tanto é que um outro mercado que está em expansão é analista de segurança, né? Analista de segurança em redes. Então, para começar, se o usuário não tiver consciente, vamos falar assim, daquele ativo que ele está trabalhando, né? Não adianta você ter a rede mais segura do mundo, né? Já começa por aí. Tá, joia. Obrigado, professor. Eu gostaria, pessoal, que as perguntas que vocês mandaram aqui por último fizessem direto para o professor Ilo. Aqui está o contato dele, aqui no LinkedIn. Ilo Rivero, você procura ele, aí ele conversa com ele por lá, tá bom? Gostaria de agradecer muito ao professor Ilo. Ilo, você é uma das pessoas que mais conhece de IoT que a gente sabe aqui no Brasil. Você tem muita experiência técnica em empresas que não tiveram dinheiro, na sua própria empresa que montou um protótipo, algumas empresas, né, que você subiu, com experimentação de nuvens, várias nuvens, todas essas nuvens que você mostrou, você usou, né, em projetos valendo, né, em protótipos mesmo, tem muita experiência com hardware. Agora está trabalhando nesse momento com hardware e com blockchain, né? IoT, blockchain e IoT. E não deu tempo de falar muito sobre blockchain e IoT, mas fica aí também para o pessoal se quiser te consultar. Agora está à frente de uma empresa, uma startup renomada aí na área de saúde, né? E tecnologia. E falou com a gente direto de Cuiabá. Você está em Cuiabá, né? Agora, Cuiabá. Nesse momento eu estou em Cuiabá. Né? Exatamente. Com o negócio da pandemia, a gente está em todo canto. Eu montei um estúdio portátil aqui, né? Que eu dou aula, estou gravando aula online, e aí a gente acaba indo de um lado para o outro aqui. É bem engraçado isso. É uma satisfação poder recebê-lo aqui, tá? Muito obrigado em nome da comunidade. Aqui no Embarcados, quem faz o conteúdo são as pessoas da comunidade, e é uma honra receber uma pessoa com tanto conhecimento, vir aqui falar de forma sistêmica, né, sobre IoT. Eu queria falar para o pessoal aqui que está assistindo esse vídeo, entrar em contato com o Ilo, que o Ilo, ele responde. Ele é um cara firmeza, um cara da comunidade aí, que ajuda os desenvolvedores, ele gosta de ver o projetinho funcionando, né, Ilo? Sim, nossa, adoro. Acho que a coisa que eu mais gosto principalmente porque eu dou aula de IoT na PUC, né? Então, acho que uma das coisas mais legais que tem é a gente chegar na sala lá e falar assim, cara, você consegue fazer a gente simula IoT com celular, né? Às vezes não tem o dispositivo ali na sala, a gente, com o celular, a gente simula uma rede de IoT. Já saiu projetos assim fenomenais, dentro da sala de aula. É muito legal acompanhar isso. O Ilo está rodando agora uma pós-graduação. Opa, caiu. Alô? Opa, Thiago. Voltei. Desculpa, deu um pico de energia aqui, mas eu voltei. Eu voltei para falar tchau. Pessoal, o Ilo está rodando uma pós-graduação junto com outros professores lá na PUC Minas. Então deixa aí o convite, né, para o pessoal aí dessa pós-graduação em computação em nuvem, né, Ilo? Isso. Estamos lá aberto. Quem quiser tirar dúvida, conhecer um pouquinho mais, estou à disposição. Então tá joia. Muito obrigado, viu, Ilo, pelo seu tempo. Queria que você desse as palavras finais aí para o pessoal. Não, é uma honra estar aqui no Embarcados. Eu conheço o Embarcados desde 2015, 2016, estava começando, né? Teve um evento da Intel, participei lá, foi fenomenal e sempre vim aprendendo muito, né? Eu já trabalhava na área de IoT mais academicamente, depois que eu comecei a
a conhecer o pessoal do Embarcados, eu empolguei e comecei a fazer um monte de projetos. A gente vê que a gente consegue evoluir bastante com a força da comunidade. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês hoje, né, a audiência de vocês, estou à disposição e vamos colaborar junto com a comunidade do Embarcados aqui, que todo mundo ganha. É isso aí, obrigado, Ilo. Valeu, obrigado. Thiago. Pessoal, lembrando que quem faz o conteúdo são vocês, então a gente fica muito agradecido por todo o conhecimento, né? Conhecimento em vídeo, conhecimento em artigos, né? A gente recebe artigos do Brasil inteiro. A gente gostaria de chamar vocês também, convidar para a próxima live, que a gente vai rodar aí com a Carol e com o Gustavo, que são 2 desenvolvedores de hardware aqui de Campinas, que a gente conhece, né? O pessoal lá do concurso lá, o Willa. O Gustavo vai vir aqui ao vivo, né? Sexta-feira, 7 horas da noite. Vai ser no YouTube do Embarcados. Quem não está inscrito no YouTube do Embarcados, se inscreve lá. A gente recebeu o Leandro sexta-feira passada, foi muito legal, tá? Então quem perdeu também, fica aí o convite. O Leandro está aqui na sala. Obrigado a todos, e é isso. Valeu, Ilo, obrigado. Obrigado. Tchau, gente, tchau. Até o próximo webinar, então, e até a próxima live. Falou. Tchau. Valeu.